Olá, eu sou Andréa Gonçalves e fiz parte da equipe estratégica de uma escola pública de ensino fundamental na organização de um plano de ação para a melhoria da aprendizagem na competência leitora dos alunos. Para a elaboração de um plano de ação, primeiramente é interessante realizar um bom diagnóstico da situação da unidade escolar que aborde desafios e possibilidades. Assim, o plano de ação ao qual atribuímos o nome É Tempo de Ler surgiu a partir da análise por todos os atores da unidade escolar dos resultados da Prova Brasil de Língua Portuguesa e de avaliações internas. Por meio dessa análise, constatou-se que os indicadores de desempenho dos alunos nos anos finais do ensino fundamental, o nono ano, entre 2009 e 2011, apresentaram um significativo crescimento. Contudo, o rendimento nas avaliações internas do ano de 2014, os alunos desse mesmo ano apresentaram rendimento não satisfatório nessa disciplina. Diante desse cenário, decidiu-se propor ações estratégicas que pudessem contribuir na continuidade da melhoria na competência leitora e também que envolvesse todos os alunos da escola, a equipe escolar e a comunidade. Após esse diagnóstico, organizou-se a equipe estratégica, formada pelos gestores, docentes, funcionários e representantes dos órgãos colegiados, como a Associação de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e de organizações não governamentais existentes no entorno da escola. Assim, dentro de cada segmento, foram escolhidos, por meio do voto aberto, 2 representantes para participar na organização, avaliação e monitoramento do plano de ação proposto. O próximo passo foi organizar os macrocampos de ação, que foi realizado após 3 reuniões de pesquisa e estudo com a equipe estratégica e organizada de forma sistêmica. O primeiro macrocampo foi organizado pensando na avaliação diagnóstica, no qual ocorreram ações com foco na avaliação diagnóstica inicial, processual e final, tabulação e análise dos dados. O segundo macrocampo foi pensado com foco na formação para a equipe gestora, os professores e funcionários. O terceiro macrocampo foi organizado por meio de ações pedagógicas junto ao Grêmio Estudantil, acompanhamento em sala de aula e feedback, gestão de materiais e ambientes, mobilização da comunidade escolar, ações com as ONGs, realização de atividades extracurriculares e elaboração de um evento literário. Após essa delimitação, o passo seguinte foi organizar um responsável da equipe estratégica para cada macrocampo, para que, em grupos menores, organizassem as ações mais detalhadas dentro de um determinado período, acompanhado por instrumentos avaliativos e verificada por indicadores. Para compreender melhor como foram organizadas essas ações detalhadas, vou dar um exemplo do macrocampo avaliação diagnóstica. A primeira etapa foi a elaboração das atividades avaliativas com base nos descritores de leitura da Prova Brasil dos anos finais e nas orientações curriculares do município de língua portuguesa do Fundamental 2 com questões objetivas. A segunda etapa foi a aplicação das atividades avaliativas. A terceira etapa foi a aplicação das atividades avaliativas substitutivas para os alunos que faltaram na data anterior. E a quarta etapa, a correção das atividades avaliativas feita com base nos descritores de língua portuguesa. Os instrumentos de avaliação utilizados foram registro de atividades, planilhas de dados, fichas de acompanhamento, portfólios e trabalhos individuais e em grupos. E o indicador dessa ação, que todos os professores do nono ano produzissem atividades avaliativas que contemplassem os descritores de leitura e que todos os alunos do nono ano realizassem as avaliações diagnósticas. Dessa maneira, após 4 encontros, realizou-se uma reunião com toda a equipe estratégica para apresentação, apreciação e finalização de todas as ações pontuadas no plano. O último passo dessa produção foi a apresentação do plano de ação
para a mobilização e sensibilização de toda a comunidade escolar para a questão da leitura, por meio de um evento com apresentações da equipe estratégica de cada ação e frases de impacto. E uma frase do Bill Gates, escolhida por um representante do Grêmio Estudantil, me chamou muita atenção. Ela dizia assim: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história.